Obrigado, Pai, pela graça disponível constantemente sobre nossas vidas. Obrigado porque há um favor, há uma graça disponível para nós, há um favor imerecido. Senhor, da Tua plenitude nós temos recebido graça sobre graça, graça e mais graça. Para agora, graça e mais graça. Para essa igreja, graça e mais graça. Para cada irmão, graça e mais graça vinda, porque toda bênção vem do alto, do Pai das luzes. Obrigado, Pai, porque a Tua graça está constantemente sobre nossas vidas, está em nossas vidas. Nós temos recebido a abundância da graça e a dádiva de ser considerados justos pela fé no sangue de Jesus. Amém. Você já disse hoje que você é a justiça de Deus em Cristo? Amém? Então diga mais uma vez, querido, você é a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus foi feito pecado no seu lugar e Ele recebeu a recompensa que era nossa, do velho homem. Ele recebeu a maldição na cruz. Ele foi enfermo na cruz. Ele estava como maldito na cruz. Não existia homem mais enfermo, cheio de dores do que ele, porque ele estava recebendo a recompensa na cruz. E porque ele foi feito pecado, nós nos tornamos a justiça. Então nós temos diante de nós temos a nosso favor a recompensa de Jesus, que ele conquistou pela obediência dele. Amém? Glórias a Deus. Essa é a base do Evangelho, queridos. Por aí nós caminhamos, por aí nós andamos. Nós não andamos mais na terra, nós andamos nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Se você está debaixo de culpa, debaixo de acusação, de condenação, saia desse lugar imediatamente, porque esse lugar é um lugar de enfermidade, é um lugar de dor, é um lugar de paralisação, é um lugar de estagnação, é um lugar que você não pode enxergar coisas grandes para a sua vida. Por isso nós estamos debaixo da graça, estamos debaixo desse favor glorioso, queridos. Estamos debaixo da bondade dele. Por mais que nós não nos sintamos dignos, e nós, na verdade, se formos olhar para nós não vamos nos sentir dignos, merecedores de tamanha graça. E quanto mais você está aprofundada nessa graça, quanto mais você está crendo nisso, mais você vai recebendo a porção do amor dele, mais você vai recebendo daquilo que ele é, daquilo que ele fez. Ele te ama, queridos. Deus te ama incondicionalmente, o amor dele é eterno. Nós não viemos aqui pela dor, nós fomos atraídos pelo amor. Foi o amor de Deus que nos atraiu. Não existe aquela conversa, não vier pelo amor, vem pela dor, não, queridos. Deus usou apenas uma dor para nos atrair, foi a dor com que o seu filho foi castigado. Amém? Eu vou repetir, teve os irmãos que ficaram dispersos na hora. Deus não usa a dor para nos atrair a Ele. Somente uma dor Deus usou, a dor com que o seu filho foi castigado na cruz, porque lá estava demonstrando o quanto Ele te amava, o quanto você foi perdoado, o quanto Deus te vê justo, o quanto Deus te vê através do sangue do Cordeiro. Por isso que nós olhamos firmemente para Jesus. Quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós nos vemos perfeitos nele, sem falta alguma. Isso é pela fé, queridos.
Agora, se você começar a olhar para você, olhar para a sua falta, para a sua necessidade, e tirar os olhos da graça, tirar os olhos do favor, jamais você vai ter condição de reinar em vida nessa terra, porque são os que recebem a abundância da graça e a dádiva de ser considerado justo sem ter feito obra alguma. Imagina, sua conta está negativa. Vou falar em termos numéricos, todo mundo vai entender. Quando está negativa, fala que está no vermelho, certo? Hein? E está no negativo dos negativos. E assim estava a nossa conta para com a justiça. Era impagável. Você podia fazer boas obras, você podia fazer tudo, você podia fazer todos os tipos de sacrifício, queridos, nada poderia zerar a sua conta. Mesmo você sendo um cidadão de bem, mesmo fazendo coisas boas, nada poderia zerar a sua conta. Aí Jesus, quando vai para a cruz, Ele pegou o seu saldo negativo e lançou sobre o pagamento que Ele fez na cruz. Aí você não teve apenas o saldo zerado, você teve o saldo creditado. Você recebeu crédito na sua conta, queridos. E por mais que você fale, por mais que você peque, o seu saldo não pode reduzir, porque o que Ele fez, a graça dEle, a justiça dEle, perdura o quanto a sua obra perdura eternamente. Você ficou triste com isso? Poxa, eu achei que fosse por minhas obras, eu achei que fosse porque, poxa, eu tratei bem minha esposa, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu entreguei o dízimo, porque eu entreguei ofertas, porque eu fiz boas obras. Não, queridos, isso você faz porque você já é justo, e são frutos de justiça. Amém? Diferente. A lei nos manda fazer algo para sermos. A graça Jesus fez para nos tornarmos, e porque nós nos tornamos, nós fazemos. Amém? Continha básica. Quantos estão com saldo creditado aí? Amém? Bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça. Ele acredita justiça sem as obras. Romanos capítulo 4. Foi isso que Abraão recebeu. Foi isso que Deus fez na vida de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Você foi chamado para crer. Nós somos chamados para crer. E crer envolve pensamentos corretos, crenças corretas. Crer envolve você pensar na verdade, crer na verdade, em todo o tempo, porque Satanás vai trabalhar na sua mente, vai colocar fortalezas na sua mente, cativeiros na sua mente, para que você não pense dessa forma com que eu falei, porque o Evangelho é isso, é Deus fazendo em você e através de você. E quando você tem essa consciência de justiça, você se torna um ser indestrutível nessa terra. Por mais que você passe por aflições, você sabe que as aflições não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada na sua vida. Queridos, nós temos recebido a unção da igreja de Tessalonicenses. Se você falar Tessalonicense, você já fala em outras línguas rapidamente. Amém.
Por que nós estamos estudando sobre Tessalonicenses? Primeiro, porque o Espírito nos guiou a estudar sobre isso. É muito bom quando o Espírito dá uma direção para a igreja local, quando os irmãos acompanham essa direção, quando os irmãos se dedicam a estar unidos nesse mesmo pensamento, nessa mesma direção, porque Deus nos chamou para juntar, Deus nos chamou para unir, Deus nos chamou para sermos um, Deus nos chamou para estarmos. Apóstolo Paulo chega e fala assim: estejais unidos no mesmo Espírito e também numa mesma alma. Você sabe o que é mesma alma? É ter o mesmo sentimento, a mesma emoção, o mesmo pensamento. Querido, isso é muito forte. E Deus tem liberado uma unção para nós. A igreja de Tessalonicenses é a igreja do progresso. Tem uns 3 falas de progresso que o apóstolo Paulo cita na igreja de Tessalonicenses. Ele começa falando, como eu falei semana passada, eu vou ler aqui com vocês, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, só para nós darmos sequência. Aleluia. Ele fala que a igreja de Tessalonicenses se tornou modelo. Nós fomos chamados para ser inspiração na vida de outros. Você gosta disso? Ser inspiração na vida de outros. As pessoas vão se inspirar em você. Aí o apóstolo Paulo fala o que havia nessa igreja. Ele fala no versículo 3: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai. João, talvez seja porque está no Bluetooth ali, tá? Desconecta o Bluetooth ali na caixa. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que vocês têm demonstrado? Qual o fruto que tem aparecido nessa igreja? O trabalho resultante da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Jesus Cristo. Então eles tinham o amor, a fé e a esperança. Apóstolo Paulo fala: essas são as 3 coisas que permanecem: o amor, a fé e a esperança. Aí apóstolo Paulo fala: mas o maior destas é o amor, porque o amor sustenta a fé atua pelo amor, é o amor que nos dá a esperança, é o amor de Deus por você, é o primeiro amor. Aí ele fala desses frutos, do resultado desses frutos que tornou essa igreja modelo. Ao contrário da igreja de Éfeso em Apocalipse, eles tinham trabalho, eles tinham perseverança, eles tinham tudo, parecia que eles eram completos. Mas Jesus fala: mas eu tenho porém contra ti que deixastes, abandonastes o primeiro amor.
Você pode deixar um monte de coisa, mas o primeiro amor você não pode deixar. Mas quem segura, quem agarra, quem experimenta o primeiro amor, jamais vai abandonar as outras coisas. Dificilmente quem recebe o amor de Deus não vai querer servir os seus irmãos, não vai querer servir no corpo, não vai querer ofertar, não vai querer fazer outras coisas, porque o amor é o que nos motiva, é o amor de Deus. Por isso que nós temos que orar: Senhor, revela a profundidade, revela a altura, revela a largura e o comprimento desse amor, para que eu possa andar dignamente diante do Senhor, te agradar em tudo e frutificar em toda boa obra. Aí, apóstolo Paulo, ele fala assim, no capítulo 2, que é o que eu quero falar com vocês hoje. Olha o que ele fala no versículo 13 e 14. Ele fala que também agradecemos a Deus. Também agradecemos a Deus. Também agradecemos a Deus. Por que também? Porque ele já agradeceu lá atrás, por causa dos frutos que eles estavam dando. Aí ele está dizendo aqui, olha, também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que, ao receber de nossa parte a palavra de Deus, a palavra de Deus, vocês a acolheram, a receberam com tristeza, desanimados, sem alegria. Vocês receberam, aceitaram a palavra de Deus não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Aí ele continua falando que atua com eficácia em vocês, os que creem. A palavra de Deus que você recebe, ela atua em você, ela opera em você, ela transforma a sua vida, ela está operando transformação em você. O que você fez? Recebeu a palavra, você acolheu a palavra, e a palavra é o Evangelho. Vocês receberam o Evangelho, e esse Evangelho está produzindo algo dentro de vocês, e por isso eles se tornaram um modelo. Mas interessante que no capítulo 1 fala que eles receberam em meio a muitas tribulações, porque a tendência é, quando vem as tribulações, nós esquecemos da palavra. Esquecemos. Grave uma coisa: quem não celebra a semente, jamais celebrará o fruto. Quem não celebra a semente, jamais celebrará o fruto em você, porque o fruto ele vem da semente. Sim ou não? Se você não der crédito ao Evangelho,
não tem como o Evangelho operar em você, porque dar crédito é crer. Amém? Agora, o maravilhoso disso é saber que a palavra é suficiente, porque quando você crê, algo dentro de você vai sendo transformado a uma operação de Deus dentro de você. Porque quem crê, fala. Quem crê, expressa. Quem crê, louva. Na hora da tribulação, quem crê, fala. Quem crê, louva. Quem crê, expressa. Nós fomos chamados para andar por fé e não por vista. Nós vencemos nesse mundo pela fé. Essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aí ele continua falando assim: vocês se tornaram, irmãos, imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Porque as igrejas que se converteram, as igrejas que receberam o Evangelho começaram a ser perseguidos pelos seus conterrâneos, e eles da mesma forma. Agora, saiba de uma coisa, queridos: quando você recebe a palavra, você crê na palavra, você está carregando algo que é fruto, que vai produzir perseguição na sua vida. Jesus falou na parábola do semeador, ele falou daquelas sementes que caem em terrenos cheios de pedras. Aquela semente logo nasce, a planta nasce, só que o sol, que representa as aflições naquele momento ali, seca, porque aquela planta não tem, aquela árvore não tem raiz, ela não tem profundidade. E ele explica que são aqueles que recebem com alegria a palavra, mas porque não tem muita raiz, mas porque eles são guiados pelas emoções, são guiados pelos sentimentos, é de pouca duração, porque vem a perseguição por causa da palavra. Fala assim: a palavra é perseguida. Queridos, a palavra que você carrega, ela é perseguida, porque só se persegue tesouro. Você está num território inimigo, queridos. Nós não somos do mundo. Ou tem alguém aqui que é do mundo? Quem é do mundo aqui, levanta a mão. Quem é do céu, levanta a mão. Amém. De vez em quando é bom fazer esse exercíciozinho, né? Todo mundo tomou banho para levantar os braços. Pior se levantar o braço e o outro cair, né? Aí eu vou falar: nossa, caiu no poder. Caiu no poder. Entenda, queridos, você recebeu um tesouro. A palavra é um tesouro. Queridos, a palavra é um tesouro para você. Apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele fala na qualidade de ministro do Evangelho, o qual ele ministrou sobre a vida daquela igreja, e a igreja recebeu a palavra que o apóstolo Paulo falou como palavra de Deus e não como palavra de homens. E o apóstolo Paulo falou: essa palavra que vocês receberam, ela tem poder, eficácia de transformar qualquer situação na sua vida. Amém.
A palavra é suficiente para transformar qualquer situação na sua vida. A palavra que você recebe é como tesouro, e por isso que há perseguição por causa dessa palavra. Aqui eles sofreram perseguições por pessoas, mas queridos, mas às vezes você recebe uma palavra, no outro dia, de repente você está com seta de enfermidade. Um cenário contrário àquela palavra aparece para você. Mas isso é motivo de você desacreditar nessa palavra? Não, quanto mais você crê nessa palavra, quanto mais você está enraizado nela, mais você vai descansar sobre essa palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 11 diz: esforcemos para entrar no descanso. Não é para dormir não. Amém, gente? Não é para ficar preguiçoso não. É descansar no sentido de confiar e não se agitar por causa da circunstância. É como Jesus no barco. A própria palavra estava lá descansando sobre o barco. E o barco agitado. Os discípulos desesperados. Até o ponto que eles acordam Jesus. E Jesus, a palavra, repreende a tempestade. E os discípulos falam que: quem é este? Por isso você precisa entender, é no meio da adversidade que a sua identidade será manifesta. Porque quando está tudo bem, se tem dinheiro na conta, você vai dizer que você está próspero. Se não tem sintomas, você vai dizer que está curado. Se está bem em casa, você vai dizer que tem paz. Aí quando o vento sopra, quando os rios batem contra a sua vida, quem é você? Por isso que você precisa crer quem você é. Quando nós falamos, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, você está dizendo, eu sou um justo. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ainda, queridos, que nós sejamos abalados nas emoções, ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Nós sentimos medo, nós sentimos aflições, mas entenda, o vento vem, sopra, mas a raiz que vai determinar se você permanece ou não. A raiz diz respeito às coisas que você não vê, mas você crê segundo a palavra de Deus. Quanto tempo leva isso? Não importa, queridos. Uma coisa é certa: a palavra que você recebe, ela dura para sempre. A palavra, ela dura eternamente. Quem se une à palavra, dura eternamente. Por isso que nós temos a vida eterna, porque nós fomos gerados pela palavra. O DNA que corre em você é o DNA da palavra incorruptível. Aleluia. Isso é bom, não é? E para de olhar para a sua casa temporária. Olha para quem você é em Cristo. Olha para quem você é em Cristo. Olha para a justiça que foi creditada a seu favor. Quando você chega diante de Deus, você não chega com sentimento de culpa. Se você chega com consciência de culpa,
Você não tem nem como você chegar diante de Deus, porque você só pode chegar diante de Deus pelo seu sumo sacerdote, mediante Jesus, mediante o sangue. E quem chega mediante o sangue não chega com consciência de culpa, nem de condenação, nem de inferioridade. Porque o Pai não enxerga o Filho como um ser inferior. Amém? Sim ou não? Aí imagina, quando você olha para Deus, por causa da justiça de Cristo, confiante nele, Deus olha para você conforme ele olha para Jesus. Eu te pergunto, Jesus andou como inferior nessa terra? Tinha algum sentimento de inferioridade, algum complexo de rejeição? É bom nos pensarmos assim, queridos, porque quando vier com alguns sentimentos como esse, de inveja, de rejeição, de inferioridade, de culpa, você sabe que tudo é por causa da incredulidade, de nós não crermos suficientemente na obra completa da cruz. E quando você está diante das suas fraquezas, não permita que as suas fraquezas definam a sua vida. Pelo contrário, foi por causa das suas fraquezas que você foi escolhido, para que através das suas fraquezas a glória de Deus se fosse manifesta. Porque a tendência, quando nós estamos com fraqueza, nós sentimos inferiores, envergonhados. Mas tem uma perspectiva de Deus do céu para a sua fraqueza. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Você tem muita fraqueza em você, tem muita força. Esse evangelho, aleluia, há muita força para nós, queridos. Há muita graça disponível. Jesus, é a tua palavra quem diz isso. É a tua palavra que falou, a tua palavra que disse. Se há fraqueza, se há enfermidade, se há falhas de caráter, há uma graça para nos aperfeiçoar. O teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós confiamos em ti para isso. Aleluia. Aí, esses irmãos da Tessalônica, eles foram considerados modelo. Por quê? Porque eles frutificaram no amor, na fé e na esperança. Eles esperavam o arrebatamento em todo momento, queridos. A esperança em Jesus, para eles, estava voltada ao arrebatamento. Eles estavam esperando ser arrebatados em qualquer momento. Mas isso não impediu, eles estavam firmes, trabalhando, motivados pelo amor, e a fé deles estava operante. Mas esse resultado veio porque eles receberam uma palavra. Ninguém vai chegar diante de Deus um dia, no dia do arrebatamento, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós vamos chegar com as nossas mãos.
E vamos prestar contas, sim. Haverá uma prestação de contas com aquilo que Ele nos deu, com a graça que Ele liberou para nós. Não para sermos condenados, porque Ele já foi condenado no seu lugar. Então, nós vamos ser recompensados, não porque, olha, eu fiz muito para o Senhor, fiz isso, não, mas por causa da graça que estava em você, e ela operou através de você. Apóstolo Paulo, ele falou assim: olha, eu trabalhei muito mais do que todos. Apóstolo Paulo não tinha medo do trabalho. Apóstolo Paulo não era preguiçoso. Ele trabalhava não somente para o progresso do Evangelho, mas ele trabalhava também fazendo tendas. Mas ele fala: eu trabalhei muito, sabe por causa de quê? Não por causa de mim mesmo, mas por causa da graça de Deus que estava em mim. Queridos, nós precisamos saber fazer o uso da graça que nós recebemos. E por causa desses irmãos aqui, que aprenderam a receber a palavra, eles eram como lavoura frutífera, como árvores frutíferas. Árvores frutíferas. E interessante o que acontece. Versículo 17. 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, quero ler com vocês aí. Ora, o que diz ali? Nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração. Aqui fala que ele foi impedido de estar não apenas uma vez, mas 2 vezes, de estar em comunhão com eles, porque ele sabia, apóstolo Paulo sabia, que quando eles estavam juntos, havia um liberar de Deus para a vida deles. Eles recebiam uma palavra, não com palavra de homens, mas com palavra de Deus, e aquela palavra estava operando na vida deles. E o que aconteceu? Satanás embarreirou o caminho. Cara, queridos, vamos pensar um pouquinho. Tem várias situações que nós podemos pensar aqui. Você já parou para pensar quantas vidas são embarreiradas para não receber a palavra que vai trazer a operação de Deus na vida deles? Nós não estamos aqui religiosamente. Alguém está aqui religiosamente? Cristo, nós estamos aqui porque nós estamos crendo que a palavra está em operação. É a oportunidade que nós temos aqui para sermos ministrados. 2 Coríntios capítulo 3 fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está fazendo a comparação entre 2 ministérios. O ministério gravado com letras em pedras que trazia a morte, que era o ministério de Moisés, em comparação com outro ministério, o ministério do Espírito, em que as pessoas eram comparadas como cartas de Cristo, escrita em nossos corações, não com tinta, mas com o Espírito Santo. À medida que nós estamos aqui nessa interação do Espírito, eu falando pelo Espírito, vocês recebendo pelo Espírito, que eles há uma transformação. E nós não sabemos, nós temos às vezes
a percepção espiritual, mas você pode saber quando o Espírito Santo está falando com você. Sim ou não? Há um testificar, uma paz, há uma presença dentro de você, porque há uma transformação que vai ocorrendo dentro de você, silenciosamente, e isso vai produzindo fruto para a sua vida. Agora, interessante, apóstolo Paulo foi impedido de estar com os irmãos. O que pode acontecer ao contrário, os irmãos estarem sendo impedidos de estar com o apóstolo Paulo. Quem pediu? Quem? Quem, irmãos? Fala o nome dele. Mas o apóstolo Paulo ainda fala: a nossa separação não foi do coração, porque ainda há um outro trabalhar. Quando há uma separação do coração, o seu coração já não recebe mais. Ou você deixa de dar crédito à palavra, ou deixa de dar crédito a quem ministra. Vocês entenderam? Ou você deixa de dar crédito à palavra, ou vocês deixam de dar crédito a quem ministra. Porque existem três situações envolvidas. Aquele que ministra, outro é a palavra, e outro é aquele que é ministrado. E eu não estou dizendo que vocês não ministram, entende? O que pode acontecer da quem é ministrado, ministra. Mas nós precisamos ter compreensão espiritual das coisas, queridos, porque há um valor muito glorioso na palavra, e aí sempre vai haver, ele sempre vai querer impedir os irmãos de receberem a palavra. Por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, orando em todo tempo no Espírito, com súplicas e ações de graças por todos os santos. Aí ele continua: também por mim, para que me seja dada a palavra com ousadia. Olha o modus de Deus operar nas nossas vidas, queridos. Você entende como que é o trabalhar contrário para que as pessoas não recebam a palavra? Porque quem recebe a palavra, quem crê na palavra, a palavra trabalha por aquela pessoa, a palavra opera naquela pessoa, a palavra transforma aquela pessoa. Sempre vai acontecer uma situação: não dá para eu ir, não dá para mim. Sempre, queridos, circunstâncias naturais tem muitas, e espirituais também. Mas há uma graça para nós perseverarmos, porque há uma frutificação muito grande para nós. Quem crê, diga amém. Jesus falou que aqueles que recebem a palavra, a terra boa, Mateus fala, é aquele que compreende a palavra. Eu não compreendi, queridos, continue que você vai compreender. Marcos fala daqueles que recebem a palavra, são aqueles que dão fruto a 30, 60 por um. E Lucas fala aqueles que retêm com perseverança. Então é compreender, receber e reter com perseverança. Vamos falar comigo? Compreender,
receber e reter com perseverança. Queridos, o meu prazer é ver o fruto em vocês. Eu quero ver os frutos em vocês. O meu prazer, o que me dá alegria, o que nos dá alegria para com o ministério, é ver o fruto em vocês, é ver a transformação em vocês, é ver vocês glorificando a Deus, é ver vocês exaltando a Ele, é ver vocês crescendo na graça. Não tem outra motivação, é aquilo que o apóstolo Paulo mesmo explica aqui. Ele fala assim: queridos, quando eu estive com vocês, eu não estive aqui para bajular vocês, eu não estava buscando glória de vocês. Aí ele cita duas palavras fortes: como uma mãe que acaricia os seus filhos, como pai que cuida dos seus filhos, assim eu me procedi no meio de vós. Mas existiam aqueles que poderiam não receber, mas os que recebem, os que compreendem e os que retêm com perseverança, são esses que frutificam. Amém, amados? Glórias a Deus. Isso nos dá a certeza de que nós não andamos por vista. Uma árvore frutífera, que sabe que é frutífera, ela não fica desesperada porque o fruto não apareceu. Pelo contrário, ela continua fazendo a fotossíntese, ela continua recebendo alimento. No outro dia, o sol nasceu para ela de novo, ela continua fazendo a fotossíntese, ela continua recebendo alimento. E passa ano, e passa tempo. Não estou dizendo que as coisas acontecem sempre assim, entendeu? Mas entendam o processo da palavra em você. Nós não somos uma geração imediatista. Cadê rápido, controle remoto, vidro elétrico, fast food. Por isso que a palavra é recheada de perseverança, paciência. Se você perde a paciência com alguém, queridos, você está com a visão errada do reino. Porque Deus é longânimo para conosco. É por causa da benignidade e da longanimidade para conosco que vem o arrependimento, que vem o verdadeiro arrependimento. Perdi a paciência com fulano. Por quê? Porque ele ainda não deu o fruto. Ou o seu fruto é pelo seu esforço. Se o fruto é pelo seu esforço, então você vai cobrar do outro o resultado do mesmo esforço com que você exercitou. Mas se é pela palavra, você vai liberar a palavra para a pessoa, e a palavra frutifica por si só. Sim? Amém? Aprenda a liberar a palavra, querido. Aprenda a dizer quem a pessoa é em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ninguém consideramos mais segundo a carne, mas segundo o... Para nós terminarmos, vamos lá em Colossenses. É Colossenses, Tessalonicenses, Titenses, Atenses,
atenienses, tem até muquienses no meio. Fluminense, eita glória, aí ó. Colossenses capítulo 1. Aleluia! Para nós encerrarmos com alegria. Oh, aleluia! Versículo 3. Olha o motivo de ação de graças pela igreja de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança, fé, amor, esperança. Mas por que eles têm isso? Pelo esforço deles? Continuando, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. O que está produzindo fruto e crescendo? Português. O que está produzindo fruto e crescendo? Amém. Tem uma professora de português lá atrás, gente. O evangelho está produzindo fruto e crescendo. Continuando. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e compreendestes a graça de Deus na verdade. A graça de Deus é em você. O evangelho de Deus em você produz fruto, e as pessoas veem esse fruto, querido. As pessoas veem esse fruto, porque a palavra de Deus é suficiente para isso. Ela é viva. Essa flor aqui é morta. Ela é apenas um enfeite. Entenda. Você não tem esperança que ela cresça. Você não tem esperança que ela mude, porque ela é morta. Mas a palavra de Deus é viva. Gente, recebe essa revelação. A palavra de Deus é viva e eficaz. Essa flor aqui é morta, não muda. Mas a palavra de Deus que você recebe, ela muda você. Ela opera em você. Porque ela é vida, ela é viva e ela gera vida em você. Não há nada que permanecerá morto em você, porque essa palavra que eu estou falando, ela ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra está sentada nas regiões celestiais. Essa palavra já foi provada e ela já venceu. Essa palavra está produzindo ressurreição. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra em nós. A tua palavra foi enviada e nos curou. Ela foi enviada para a sua vida e te curou. Nenhum sintoma de enfermidade vai ficar no seu corpo, porque ela foi enviada na sua vida.
Ela é suficiente, queridos. Nada ficará morto na sua vida, estagnado, porque a palavra é viva em você. É a própria vida de Deus em você. São aqueles que retêm com perseverança essa palavra. São aqueles que frutificam. Amém? Amém. Nós vamos estar preparando para ceiarmos, anunciando a morte de Cristo e a sua ressurreição. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, venha e faça com alegria, porque Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Deus é aquele que mantém a nossa vida. Nós fomos levantados por Deus como mantenedores do reino, porque os recursos vêm do reino para nós mantermos. Aleluia! Nós não somos avarentos. O dinheiro não tem poder sobre nossas vidas. Glória a Deus. A ceia, não vamos estar ceando nesse momento, enquanto nós vamos estar adorando. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. O céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome. Quão maravilhoso é o nome de Deus. Nós amamos o teu nome, que está sobre todo nome. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome,
a morte vencer, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, ama tua glória, ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o rei, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, os ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é. Xeriandarabaquele, Xeriandarabás. Andarabai, Tiri cantarabali, Otore cantará. Xeriandora cantará, e cantará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Adoramos a Ti, Jesus. Adoramos a Ti, Jesus. Adoramos a Ti, Jesus. A morte venceste. A morte venceste. Nada, nada, nada do que é mortal vai prevalecer em nossas vidas. Nada que é mortal vai prevalecer em nós. Há uma graça, há um poder liberado do céu, há uma vida. Recebam vida de Deus, recebam saúde da parte do Pai, saúde divina. Oh, nenhuma dor vai permanecer no nosso meio, nenhuma enfermidade,
nada vai ficar travado. Oh, recalamanda rabaxere andarás. Oh, riandarabás. Oh, 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 o seu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. Aleluia. Oh, ao comer do seu pão e beber do seu sangue, nós recebemos força de Deus. Amém. Vamos comer e beber. Morte venceste e liberta. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, hoje pra sempre. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. O Senhor nos fez mais que vencedores sobre toda e qualquer situação. Nós declaramos essa unção liberada sobre a vida daquele que nos assiste. Nós liberamos essa unção sobre a vida de cada um. Nós declaramos nossas vidas transformadas, cheias da tua graça, cheios do teu poder, cheios do teu vigor, cheios do teu ânimo, cheios do teu fruto. Aleluia, porque a tua palavra em nós é poderosa para frutificar. Aleluia, glórias a Deus. Amém, graças a Deus. Abraça o seu irmão. Glórias a Deus.